Bom, de nada adianta eu armazenar os valores que o usuário digita na interface gráfica em uma instância do meu controlador se eu não persistir isso na memória RAM, no banco de dados. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou construir uma classe para acesso ao banco de dados aqui no pacote de modelo. E vou dizer que essa classe estende SQLite Open Helper. Por que essa classe, pessoal? Porque essa classe vai nos oferecer um método de criação do banco, método de upgrade e downgrade do banco. O Android Studio está questionando que eu preciso implementar alguns métodos, então vou implementá-los. Ele me oferece um create ou um upgrade. Vou dar OK. Aqui no onCreate eu vou colocar o SQL de criação da tabela do banco. Mas observem que o Android Studio ainda está questionando. Então vamos ver o que ele questiona. Ele pede para mim criar um construtor para essa classe. Vou criar esse construtor. Vou pegar qualquer um dos dois aqui. Ok, coloquei o construtor aqui. Saíram os questionamentos do Android Studio. Ok? Então agora eu vou colocar o SQL e vou ajeitar esse construtor. Vamos começar pelo SQL. Bom, aqui está o nosso SQL. Eu coloquei um identificador. Vejam que tem um underline antes do ID, da palavra ID. Por que isso, pessoal? Porque depois nós vamos utilizar um adaptador para interligar o banco de dados com a list view. E esse adaptador exige que o identificador tenha um underline antes. A API foi construída assim, então só estou evitando um problema futuro na minha aplicação. Observem que ele é auto-incremente, ou seja, cada registro que eu incluir, o próprio banco vai adicionar o valor 1 ao identificador. Observem que eu deixei um espaço aqui depois da vírgula, coloquei a vírgula para não errar a sintaxe. Coloquei o nome do tipo texto, coloquei a vírgula, mantive o espaço. Sobrenome, texto, aqui um espaço. Telefone, tipo texto, aqui um espaço. Imagem do tipo blob, que é byte, um array de bytes. E encerro a minha sintaxe do SQL. Agora eu vou colocar um log para mim poder depurar depois o que está acontecendo, se esse método onCreate foi chamado ou não. Então vou colocar esse log aqui. Vejam que o Android Studio está questionando a classe log e a tag. Então vou resolver isso. Vou importar a classe log e vou colocar uma tag no meu projeto. Vou aproveitar essa que eu já tenho aqui. E vou colocar aqui na classe de acesso ao banco. Aqui está ela. Vou manter com esse nome mesmo. Vou voltar no meu método onCreate. E agora eu vou executar o SQL. Mas como que eu vou executar o SQL? Eu vou pegar essa instância de conexão com o banco, que eu recebo na porta de entrada desse método, recebo do próprio Android, e vou chamar o exec SQL. Bom, essa instrução cria a tabela no banco. Agora eu vou construir um outro log para indicar que a tabela foi criada. Ok, mas só colocar isto tudo no método onCreate não resolve. Por quê, pessoal? Quando eu crio a instância desta classe, eu preciso resolver o nome do banco de dados e a versão do banco de dados e o contexto ao qual essa classe está inserida. Então eu vou resolver isso. Bom, para resolver isso, eu vou declarar duas constantes aqui na classe. Uma que vai ser o nome do banco
eu vou chamar de contato.sqlite e outra que vai ser a versão do banco. Bom, para que é utilizado a versão do banco, pessoal? Para mim chamar o método upgrade ou downgrade. Sempre que eu rodar o meu aplicativo, essa classe que herda de SQL OpenHelper vai ver essa versão do banco e vai ver se precisa chamar o upgrade ou downgrade. Se eu alterar numa próxima execução do programa a versão do banco, ele vai chamar um desses dois métodos, dependendo da alteração que eu fizer. Então agora eu vou dar uma ajeitada nesse construtor. Vou retirar esses outros parâmetros desse método e vou colocar o nome do banco no name, a versão do banco em version, e aqui onde diz factory eu vou colocar null. Bom, mas eu não quero deixar esse acesso público aqui, por uma razão, pessoal. Eu quero que durante todo o tempo de vida ou todo o tempo de execução da minha aplicação, eu tenha apenas uma instância de acesso ao banco. Então vou usar um padrão de projeto chamado singleton. Vou colocar esse método como private e vou colocar um método de acesso a esse construtor. Ele vai devolver uma instância dessa própria classe e eu vou chamá-lo de getInstance. Vou receber o contexto na porta de entrada do método e agora eu vou fazer um teste. Se eu ainda não tiver uma instância dessa classe, ou seja, se essa instância ainda é nula, eu vou mandar construir uma instância da classe. Repassando o contexto para frente e vou retornar essa instância. Caso contrário, eu não preciso colocar o else, porque esse teste sempre será feito. Eu simplesmente retorno a instância que já foi construída. Bom, vejo que o Android Studio está questionando o nome dessa variável, porque eu ainda não a declarei, então vou declarar aqui em cima. Ok, agora eu declarei a variável e resolvi esse problema que eu tinha no construtor. Bom, mas só isso não vai resolver, porque o método onCreate só é chamado quando eu abro a conexão com o banco, não é no momento que eu crio uma instância do banco. Então eu vou abrir uma conexão com o banco só para nós fazermos um teste e ver se esse banco está sendo criado ou não. Depois nós vamos retirar esse método aqui ou vamos comentá-lo, tá certo? Bom, preparei toda a minha classe de acesso ao banco, então eu vou no controlador e vou construir uma instância dessa classe de acesso ao banco. Vejo que o Android Studio está questionando a tipagem, então eu preciso importar essa classe do pacote de modelo. Uma vez importado, agora eu vou criar a instância ao criar a atividade. Bom, não funciona com new, é isso que o Android Studio está me dizendo. Por quê, pessoal? Porque eu coloquei o construtor, que é esse método aqui, como privado na classe de acesso ao banco. Então eu preciso passar por um método que me dê acesso. Como que eu faço isso? Esse método é estático, então eu chamo o nome da classe, ali está ele, getInstance, e mando o contexto da minha aplicação. Isso aqui vai obter a instância da classe de acesso ao banco de dados.
ou vai construir se ainda não tiver construído. Ao fazer isso, o que acontece, pessoal? Chama esse método, faz o teste se já foi ou não foi construída essa instância. Se ainda não foi construída, chama o construtor e o construtor abre a conexão com o banco. Ao abrir a conexão com o banco, ele chama o método onCreate e esse script vai ser executado a partir dessa chamada. Agora o que vamos fazer? Nós vamos testar se está criando o banco na nossa aplicação. Para isso, pessoal, eu vou precisar dessa ferramenta, o Android Virtual Monitor. Perdão, Android Device Monitor. Aqui no Android Device Monitor, eu vou procurar pela minha aplicação, na pasta Data, Data novamente, e agora eu vou procurar pela minha aplicação. Aqui está ela. Vejam que eu não tenho nada de database aqui. Então eu vou rodar a minha aplicação, carregar ela no emulador, para ver se cria essa pasta database e o banco de dados dentro da minha aplicação. Bom, nesse momento, se ao tentar executar a aplicação vier esse tipo de questionamento para vocês resolvem isso vindo aqui no menu Tool, Android Enable ADB Integration. E agora pode carregar a aplicação. Observem que no logcat eu já tenho os logs dizendo que está criando a tabela e que a tabela foi criada com sucesso. Então provavelmente no Device Monitor eu tenho o banco de dados criado. Aqui está a pasta database, aqui está o banco de dados. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trazer esse banco de dados para o meu computador para ver se ele foi criado corretamente. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Vou fazer isso. Vou salvar numa pasta temporária aqui. E agora eu vou utilizar um complemento do Firefox para poder acessar esse banco de dados. Vocês podem utilizar também o SQLite Expert para fazer isso. Vou pegar o complemento aqui no Firefox. Aqui está ele. E vou conectar com o banco. Devo ter criado com algum erro de nome o meu banco, porque ele não está aparecendo aqui, mas vou resolver isso. Bom, na verdade o AVD tinha dado um problema, eu resolvi esse problema e agora eu vou conectar com o banco de dados. Aqui está ele. Conectei. O que eu posso ver aqui, pessoal? Eu posso ver os registros que eu já tenho no banco, no caso não tenho nenhum, e posso ver a estrutura da minha tabela. A estrutura está correta, então meu banco de dados está correto. Eu estou pronto para começar a fazer a operação CRUD sobre essa base de dados. Então vamos fazer isso lá no nosso projeto Android Studio. Bom, então eu vou criar um método para salvar registros na base de dados. Vou escrevê-lo aqui. Vai retornar um long, para mim fazer um teste depois no controlador. Vai receber como parâmetro uma instância da minha classe de modelo. Agora eu vou abrir a conexão com o banco de dados. E isso nós vamos fazer em todos os métodos que vão realizar a operação CRUD. Nós vamos usar como padrão obter a conexão com o banco e fechar essa conexão dentro de cada um desses métodos. Então vamos lá. Vou abrir a conexão para a escrita, que eu quero salvar registros lá. E agora eu vou usar um try catch, na verdade um try final, para fechar essa conexão. Assim eu garanto que toda vez eu abro a conexão com o banco e fecho a conexão, independente com o que acontecer no meu bloco try. E agora eu vou fazer aqui no try a operação de inserção no banco. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou usar uma classe especial do Android chamado Content Values. Vou criar uma instância dela para associar
os valores da minha instância de classe de modelo com as colunas do banco de dados. Então vamos lá. Vamos dar um put. E aí eu tenho chave e valor. A chave vai ser o nome da coluna no banco de dados. E da minha instância da classe de modelo eu tiro o valor. Vou fazer isso para todas as colunas. Bom, vejam que eu não coloquei a coluna ID. Por que isso, pessoal? Porque eu vou usar esse método save tanto para inserir como para alterar. Então agora eu vou fazer um teste. Se o meu ID vier com valor, neste caso, como inicializou com 0, 0, eu faço um insert. Se não, pessoal, e aí eu posso colocar o else ou não, é a opção minha. Se não, o que eu vou fazer? O update. Bom, como eu faço o insert no banco? Eu vou utilizar minha conexão com o banco para chamar o insert. Vou dizer em que tabela que eu vou fazer essa operação. O segundo argumento eu não vou utilizar e o terceiro argumento vão ser os valores. Já no caso do update, eu vou chamar o update. Vou dizer o nome da tabela, os valores e a cláusula where, em quem que eu quero fazer esse update. Bom, eu só posso fazer o update pelo identificador. Então eu quero fazer o update quando o identificador for o que veio na minha instância da classe de modelo. E o último argumento eu vou colocar null. Perfeito. Agora eu tenho o método save que sabe inserir registros no banco e sabe fazer alteração no banco. Então vamos para o controlador chamar esse método para testar se está ou não salvando no banco. Bom, mas antes disso vamos resolver esse problema que está apresentando aqui. Veja que tem um semáforo aqui em cima indicando que eu tenho problema, está em vermelho. Venho nessa linha onde está, ele está dizendo que falta um retorno. Claro, eu previ aqui no cabeçalho do método um retorno do tipo long. Bom, pessoal, quando eu insiro um registro no banco, ele me retorna a quantidade de registros que eu inseri. Então eu vou retornar isso para o controlador. A mesma coisa no update. E caso eu tenha algum problema na execução do bloco try, eu vou retornar um 0 para o meu controlador, para indicar que eu não fiz qualquer tipo de operação. Bom, mas eu não vou adiante ainda, porque eu esqueci de atribuir o campo ID aqui no caso do update. Então eu vou fazer isso. Feita a atribuição, agora esse valor pode ser usado tranquilamente, não vou ter problema algum. Feito isso, pessoal, agora eu vou voltar no controlador para chamar esse método e salvar um registro no banco. Onde que eu vou fazer isso? No tratamento de eventos do salvar. Quando que eu devo fazer isso? Quando eu passo por essa condição e leio todos os valores. Então, eu posso colocar depois do log, não tem problema, ou antes do log. Vou colocar aqui mesmo a instância da minha classe de acesso ao banco, chamo o método save e mando a minha instância de classe de modelo como parâmetro. Isso deve salvar registros no banco, então vamos testar nossa aplicação. Bom, carreguei minha aplicação, não posso esquecer que eu estou desenvolvendo por enquanto só para tablet. Vou inserir valores e vou salvar. Bom,
teoricamente salvou, certo? Mas como é que eu tenho a certeza disso? Bom, eu vou precisar olhar o meu banco de dados para ver se salvou ou não, porque eu ainda não estou carregando os dados na list view. Então eu vou fazer isso, vou usar o Android Virtual Device, ou Device Monitor, para que eu possa extrair o banco novamente e ver se esse registro foi ou não salvo no banco de dados. No Device Monitor eu vou extrair o banco de dados da minha aplicação e vou abri-lo no complemento do Firefox. Aqui no complemento eu vou conectar com essa base. Aqui está o registro. Então está funcionando, nosso save funcionou corretamente. Então muito provavelmente os outros métodos também funcionarão. Então vamos continuar o desenvolvimento da nossa aplicação.